Gente, bom dia. Hoje é dia de peixe, né? Faz tempo, aliás, faz tempo que eu não fiz peixe com vocês. E por sorte eu recebi vários legumes, verdura fresquinha, então tem que aproveitar e fazer alguma coisa super saudável e fácil fazer em casa, tá? Então eu vou fazer esse peixe que é uma posta de, como se chama já esse peixe? Dourado. Ah, uma posta de dourado, é verdade, dourado. Era um texto, gente. Não é namorado, é dourado. Uma posta de dourado que eu vou fazer. Ele é um peixe bem firme, né? Então eu não vou grelhar, vou optar para fazer de uma forma mais como se fosse braseado, né? Com legumes super frescos. Né? Então a ideia, eu vou fazer, primeiro eu vou fazer uma camada de legume para baixo. Né? Então vou cortar, vou pegar outro maior, vou fazer um pouquinho de cebola. Cebola que sobrou, não joguei fora, tá? Um pouquinho de cebola. No final a gente tem que cuidar do dedo. Mais um pouquinho, acho que vai ser o suficiente. Um pouquinho de cebola, que eu vou já pôr lá dentro do meu prato aqui, ó. Olha lá, bonitinho. Eu vou fazer tá bom, hein? Não vou forçar muito cebola, porque senão vai virar uma sopa de cebola, não é ideia, hein? Sempre a gente tem que dosar. E eu vou fazer aqui, eu tenho um pouquinho de erva doce que eu adoro e com peixe combina muito, muito bem, gente. Adoro erva doce, mas vou comer, é bom demais, não quero jogar fora. Vou fazer uma julienne bem fria, porque senão não vai ter tempo para cozinhar, certo? Uma julienne de erva doce. Que é aqui. Você veja que estou pensando no negócio. Na cozinha, eu diria que com 3 facas, uma dica, hein? Com 3 facas. 2, 3, como eu falo com meus cozinheiros, a minha equipe, você faz tudo na cozinha. Claro, depois tem alguma coisa específica. Tem esses 3 facas, você faz tudo na cozinha, gente. Tudo. Não precisa comprar coisas malucas. Olha isso, já está pegando fogo. Tá bonito, né? Tá bonito. Olha lá. Eu vou colocar tomatinho, vou deixar ele inteiro, como se não vou desmontar tanto, ok? Bonito, tá? Eu vou pegar, vou usar isso hoje. Opa, chegou fresquinho. Você acha que eu vou me privar desse? Jamais, né? Jamais. Vai ficar muito bom. Pode colocar as ervas que você quiser, né? Mas chegou fresco, eu usar já hoje. Já dá frescor, né? Já dá frescor. Pronto. Já está bem. Vou colocar um pouquinho salsinha, que deixa inteira, ó, pronto, é isso, salsão, erva doce, falei que eu adoro erva doce, vou pôr mais um pouco aqui lá dentro, dá sabor, não joguei fora, pronto. Peixe, gente, peixe é peixe, hein? Peixe tem sabor, mas tem que temperar, se não tempera, não tem sabor. Peixe, não, vou temperar os dois lados, tá? Bom, não quer dizer que eu coloco muito, mas eu coloco de forma tudo igual. Eu vou virar. Eu cortei porque tinha algumas espinhas, mas uma bela aposta de dourado, né? Bem bonito. Olha minhas mãos. Eu vou pôr sempre o lado da apresentação para cima. O lado da apresentação não é isso, não é tão bonito desse lado. Ele é mais bonito desse. Então
pôr aqui assim. Aqui. O peixe, normalmente, nesse tipo de receita, a gente não põe pimenta, hein? Porque é um produto delicado, então não vai pimenta. Se quiser colocar pimenta, pode como você quiser, tá? Aqui eu vou colocar a manteiga, porque esse vai me ajudar muito para produzir o meu molho. Manteiga, ó, vou colocar 3 pedacinhos de manteiga, também não é 1 kg de manteiga, né? Não é de longe, são uns 30, 40 gramas de manteiga, só isso. E eu vou colocar vinho branco. Ó, coloco um belo vinho branco para fazer um pouquinho de líquido. Ó, esse é suficiente. Ó, esse é suficiente. Eu vou colocar, como eu coloquei vinho branco, tem que temperar esse vinho branco, né? Pronto. Lá vai ficar bonito. Daqui a pouco vou colocar ele no forno. Na verdade eu vou começar ele aqui. Eu posso aquecer aqui, pré-aquecer aqui. Vou fazer isso. A gente vai ganhar tempo. Eu vou pré-aquecer ele aqui e depois eu vou finalizar no forno. Eu quero acompanhar na saída. Eu quero fazer alguns legumes para acompanhar. Essas batatas de verdade lá, eu vou tornear. Tornear um pouquinho, já fiz o acho com vocês já uma vez. Não? Vou dar um formatinho bonitinho, né, por essas batatas. Vou fazer nem uma pomme cocotte, nem uma pomme vapor, é entre dois. Uma pomme vapor, um pequeno, vai. Voilà. Eu me lembro, fiz as abobrinhas outro dia com você, com a mesma técnica. É a mesma técnica. Vou fazer este. Esse é batata de verdade. Tão batata de verdade que olha o que acontece. Esse é porque é batata que não é industrial, não está cheio de produto químico, porque ela fica bonita e que ela seja sem sabor. Pelo contrário. Tem um buraquinho por dentro, não tem problema. E para nós, não vou jogar. Só tirar, acontece. Pronto. Isso. Essas parures que a gente chama de batata, nos restaurantes e tudo, a gente limpa e usa para dar líquido da sopa. Não vou jogar fora. Essas batatas vou cozinhar. Água fria, sal grosso, se eu conseguir dar banho é melhor. Tem sal grosso na minha água. E a gente já sabe cozinhar a água. Só que hoje eu vou colocar o curcuma que eu recebi hoje da manhã, me deu uma ideia. Eu vou usar esse curcuma dentro. Curcuma cheio de coisas boas para a saúde. Anti-inflamatório. Eu vou colocar, vai me dar um pouquinho de cor e de sabor nas minhas batatas. Eu acho que vai ficar bem legal. O sabor está lindo. E aqui, água fervendo também com sal. E eu vou cozinhar minhas cenourinhas. Aqui, água fervendo. Pronto. Esse eu vou colocar, vou só dar uma bronqueada no final. Só uns 5, 10 segundos, só para dar uma maciada no legume, tá? Aqui eu vou colocar mais. Tá fervendo, gente. Como tem ervas boas aqui. Eu vou colocar um pouquinho de alecrim. Olha essas ervas vindo, gente. É maravilhoso isso, né? Olha o capricho desse. Hortelã para baixo. Dill, manjericão roxo e alecrim. Esse é ouro. Vou já colocar na geladeira por enquanto, para não perder esse produto lindo que eu tenho aqui, porque esse vale muito. Aqui. Então, gente, vocês entenderam? Então agora eu vou no forno, eu vou tampar, vou finalizar no forno. Vamos ver o tempo, o forno a 200 graus mais ou menos.
vai ser uns 15, 20 minutos e a gente volta junto, tá bom? Primeiro beijo de gente, cozinhou uns 20 minutos. Eu tirei a tampa durante a cocção para evaporar um pouco, dar uma leve, bem leve douradinha no meu peixe. Olha isso, gente, olha isso. Esse é cozinha de verdade, hein? É cozinha caseira, é cozinha de verdade, sem, como eu falo, sem enfeite de bolo, hein? Mas esse produto, vou regar esse peixe. Você vê quando a gente tem essas pontinhas branquinhas aqui, coagulação, é um sinal que o peixe está cozido, porque uma proteína que a gente chama miofibrilaire, que está coagulando, e não pode coagular muito mais que isso, porque ela que retém a umidade do produto. Então é um sinal para aprender a cozinhar um peixe direito. Então evitar que ela coagule muito, porque o peixe vai virar seco, hein? Se perde umidade é seco. Enfim, lá o que eu vou fazer? Eu vou terminar, hein? Então vou colocar, olha, eu cozinhei minha batatinha aqui. Olha, elas ficaram, olha como é que ficaram bonitas, ó, linda, né? Pô, aqui, ó, coloquei, cozinhei no açafrão da terra, né? O curcuma, que a gente chama, né? Que é o verdadeiro nome, na verdade, né? Olha, eu posso pôr um pouquinho desse curcuma aqui lá dentro, bonitinho, né? Ó. Eu gosto. Como falei, tem propriedade medicinal muito boas. Tá? Aqui eu finalizei minhas cenourinhas e eu coloquei, vou falar a verdade, coloquei um pouquinho d'água aqui com manteiga para terminar. Ó, vamos fazer assim. Tá lindo, né? Aí. Olha que beleza. Hoje foi fácil, né? Com um produto assim, fazer alguma coisa que esteja gostoso. Esse que eu também falei, você viu que o caldo se formou sozinha com minha manteiga, esse, então ele tem um pouquinho de brilhância, né? Você vê? Olha lá. Agora eu vou colocar, ó, vou aproveitar, como eu tenho só coisas maravilhosas hoje aqui, tá? Eu vou colocar, vamos lá, tem que usar, né? Não vou perder, gente. Olha o capricho para fazer a coisa desse, né? Vou colocar aqui, ó. Ó, eu vou colocar essa usinha aqui, que é lindíssima. Ó, né? Eu vou colocar, tem brotos aqui, mini brotos. Mini brotos. Ó, tem sorte, tem várias cores. Olha isso. Ó. Não é uma buiabeça, não. Um dia eu falo uma buiabeça para vocês, quem sabe. Ó. Ó. E aqui, o que eu fiz? Eu peguei o covo kale que eu recebi hoje da manhã. E gente, eu fiz uma chips dele e eu sequei ela, vou colocar ela assim. Ó, está muito grande, eu vou quebrar. Tá sequinho. Vou colocar ela aqui, ó. Dá um pouquinho de crocância no meu prato, bem pequeno. Aqui eu vou cortar assim. Mais um pouco aqui, ó. Gente, olha o barulho, está seco. Só para trazer um pouquinho de crocância. Vamos fazer mais delicado. Gente, ó. Posta de peixe, pode usar qualquer peixe que você queira, que você acha. Cocção legal, não tem muito carboidrato. Tem a batata só para completar, justamente quando tu desenvolve uma receita sempre, pensa
a equilibrar a receita também. E agora, gente, só levar na mesa, né? Sentar, ó, tomar, olha como na luz do dia, né? Fica lindo, né? E o cheiro tá maravilhoso. Eu vou, ó, com o solzinho em cima da posta, fica ainda mais bonito. Gente, grande beijo, onde vocês estão? Nós estamos aqui, grande beijo e bom apetite. Beijão.